O ar do luxuoso salão de festas estava pesado com a fragrância de lírios caríssimos e o peso da expectativa. Helena Almeida, de 25 anos, a herdeira do império de cosméticos Almeida Encia, estava noiva. Deslumbrante em seu vestido de seda branca, ela era a imagem perfeita da nobreza e da riqueza, com seus cabelos castanhos impecáveis e olhos azuis que, naquele momento, brilhavam com a promessa de um futuro perfeito. Mas, longe dos olhos de todos, algo estava errado. Sua maquiadora, uma mulher de confiança que a acompanhava desde a adolescência, notou a tensão em seus ombros. Helena, respire. É o seu grande dia. Seu noivo Victor te espera no altar. Ela sussurrou tentando acalmar a amiga. Eu sei, Lívia, é só a ansiedade. Helena mentiu, os pensamentos acelerados. Enquanto Lívia retocava a maquiagem, a porta do quarto de noiva se abriu. Era o florista, com um enorme buquê de orquídeas brancas. Ele estava acompanhado por um garçom que empurrava um carrinho com taças de champanhe. Felipe, de 27 anos, era o garçom. De terno preto, ele tentava se misturar à multidão de funcionários. Mas seus olhos, de um castanho intenso e profundo, pareciam registrar cada detalhe. Ele era silencioso, observador, e um sorriso gentil, mas discreto, brincava em seus lábios. Enquanto Felipe ajeitava as taças, ele ouviu a voz de Victor, o noivo, vindo do corredor. A voz não era de um homem apaixonado, prestes a se casar, mas de um homem que falava de negócios. Não se preocupe, a partir de amanhã tudo será nosso. O plano está perfeito. Ela é ingênua demais para desconfiar. Victor dizia ao telefone, a voz baixa mas perfeitamente audível no silêncio do corredor. O que ele disse a seguir fez o sangue de Felipe gelar. A velha Helena tem o império da família nas mãos, mas ela vai assinar o contrato pré-nupcial que me dá acesso a tudo. Eu e você, Marcos, vamos ter tudo, e ela, a herdeira, vai ser apenas um fantoche. Diga à sua prima para seguir o plano. Ela tem que seduzir o velho para que ele a nomeie como a principal acionista da empresa. A fortuna da Almeida Encia será nossa. E a Helena? Ela vai ser apenas uma bela mulher sem um centavo. Felipe, chocado, se encolheu atrás do carrinho. Ele sabia que não deveria ter ouvido aquela conversa, mas agora não podia ignorar. O homem que estava prestes a se casar com a herdeira mais rica da cidade era um golpista, um lobo em pele de cordeiro. No quarto, a porta se abriu e Victor entrou, com um sorriso largo e falso. Meu amor, você está deslumbrante. Mal posso esperar para passar o resto da minha vida ao seu lado. Helena, por um momento, sentiu o coração derreter com as palavras, mas uma pontada de desconfiança a atingiu. Naquela mesma manhã, ela havia encontrado um e-mail estranho no computador de Victor, com um nome de arquivo suspeito. Contrato.final.poa. Ela não abriu o arquivo, mas a intuição lhe dizia que algo estava errado. Enquanto Victor a abraçava, ela olhou para Felipe, o garçom. Seus olhos castanhos que a observavam tinham uma expressão de urgência e advertência. Ele fez um movimento sutil com a cabeça, indicando o carrinho. Helena, confusa, olhou para o carrinho de champanhe e, com um pretexto, pediu a Victor para pegar uma taça. Enquanto ele se afastava, Felipe se aproximou. Senhorita, com todo o respeito, não se case com esse homem. Ele é um golpista. Eu ouvi a conversa dele no corredor. Ele está planejando roubar a sua fortuna. Helena o encarou, chocada. O garçom, com a voz baixa e tensa, parecia genuíno. Ela se sentiu uma tola por ter confiado tanto em Victor. Mas por que ele, um estranho, a ajudaria? Você está louco? Quem é você? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu sou apenas um garçom. Mas a sua família? Ela ajudou a minha. Eu não posso deixar que ele faça isso com a sua família. A menção à sua família a atingiu em cheio. Ela o olhou novamente, tentando decifrar o mistério. O que a família dela tinha a ver com a dele? O florista, que ouviu a conversa, se aproximou. Felipe, está tudo bem? Sim, só estou me certificando de que a taça da senhorita está perfeita. Felipe respondeu, com a voz calma, mas os olhos ainda fixos nos dela, suplicando por confiança. Helena, sentindo o nó na garganta, fez a decisão mais difícil de sua vida.
Ela sorriu para Victor, um sorriso que não chegava aos olhos. E com um aceno de cabeça para Lívia, ela se virou para Felipe. Obrigada. Agora, por favor, me leve para a cerimônia. A festa tem que começar. Mas, por favor, me espere no final do corredor. Felipe assentiu e a levou para o altar. A cerimônia começou, e o padre, com sua voz solene, fazia as perguntas. Helena, com o coração partido, olhou para Victor, que a olhava com um sorriso falso. Ela se lembrou das palavras do garçom, da desconfiança em seu coração e da traição que ela agora tinha certeza que era real. Helena Almeida, você aceita Victor como seu legítimo esposo? Helena, com o olhar fixo em Victor, sentiu as lágrimas se formarem. E para a surpresa de todos, ela deu um passo para trás. Não, eu não aceito. O silêncio na igreja foi ensurdecedor. O rosto de Victor, antes cheio de alegria, se transformou em uma máscara de fúria. E enquanto a família e os convidados a olhavam, chocados, Helena se virou e correu com o vestido de noiva para fora do salão. A vingança, ela sabia, estava apenas começando. E o garçom, o misterioso garçom, era a sua única esperança. O som dos saltos de Helena ecoava pelo corredor, uma melodia dissonante para a celebração que acontecia a poucos metros de distância. O véu, que antes era símbolo de pureza e união, agora parecia um peso em sua cabeça. Ela corria, o coração batendo descontroladamente, em busca do garçom que havia lhe dado a verdade. Felipe estava no final do corredor com o carrinho de champanhe. Ele a esperava, com uma calma que contrastava com a tempestade que se formava nos olhos de Helena. Quando ela se aproximou, ofegante, ele a fez um sinal para entrar em um pequeno quarto de serviço. O espaço era apertado, com o cheiro de produtos de limpeza, mas para Helena, parecia o lugar mais seguro do mundo. Senhorita, acalme-se. Respire, ele disse, a voz suave, mas firme. Ele tirou o véu dela com uma delicadeza inesperada e a fez sentar em uma cadeira. Quem é você? Por que me ajudou? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu me chamo Felipe, e como eu disse à sua família, ajudou a minha. Eu não posso ver uma injustiça como essa acontecer. Sua família é a minha salvação. Helena o olhou confusa. A menção à sua família, à sua salvação, parecia um enigma. Eu não estou te entendendo. O que você quer dizer? Felipe suspirou e olhou para a porta, certificando-se de que ninguém os ouvia. A minha mãe trabalhava como babá para a sua família, quando a senhora ainda era pequena. Ela sofreu um acidente e a sua família a ajudou. Pagou o hospital e deu a ela uma pensão para o resto da vida. Foi por causa da sua família que ela se recuperou. Eu te vi crescer, senhorita. Vi a bondade em seus olhos e não podia permitir que um homem como Victor te destruísse. As palavras de Felipe a atingiram em cheio. A família de Helena, que ela pensava ser apenas um império de cosméticos, era também um legado de bondade. Ela sentiu uma onda de gratidão por aquele garçom, que, por causa da generosidade de sua família, havia arriscado seu emprego e sua reputação para salvá-la. O som do tumulto do lado de fora do quarto de serviço se tornou mais alto. Gritos, sussurros e a voz furiosa de Victor ecoavam pelo corredor. Ele sabia que ela estava por perto. Ele vai me encontrar. Eu preciso sair daqui, ela disse, o medo em sua voz. Não, não vai. Eu vou te ajudar a sair daqui, mas você precisa me ouvir. O plano de Victor é roubar a sua fortuna. Ele tem um contrato pré-nupcial que ele vai te fazer assinar, que dá a ele acesso a tudo. Você precisa se esconder, por um tempo, até que você consiga provar a traição dele. Helena assentiu, a mente a mil. Ela confiava nele. Ele era a sua única esperança. Felipe a conduziu por uma porta de serviço que levava à cozinha do salão. Eles saíram por uma porta dos fundos e entraram no estacionamento onde ele havia deixado seu carro. Entre no carro. Ninguém vai te ver, ele disse, a voz tensa. Helena entrou no carro, um modelo simples e antigo, mas seguro. Ela, que havia crescido cercada por luxo, sentiu-se estranhamente à vontade. Ela se virou para ele. Para onde vamos? Para um lugar onde ele nunca vai te encontrar. Para a minha casa. Helena sentiu o coração acelerar.
a herdeira do império de cosméticos na casa de um garçom. O contraste era surreal, mas ela sabia que não tinha outra opção. O medo em seu rosto era visível, Felipe notou. Não se preocupe, senhorita. A minha casa não é como a sua, mas é segura, e a minha família vai te proteger. Enquanto o carro de Felipe se afastava do luxuoso salão, Helena olhou para trás. As luzes da festa brilhavam no escuro, mas ela sabia que, para ela, a luz da festa havia se apagado. A herdeira, que havia deixado o noivo no altar, estava agora no carro de um garçom, em busca de um lugar para se esconder. A vingança, ela sabia, estava apenas começando. E o segredo de Felipe? O segredo que a unia à sua família. Era o seu maior trunfo. A partir de agora, a herdeira e o garçom, de mundos diferentes, teriam que se unir para lutar por justiça. O amor, eles sabiam, não era uma opção. Mas a vingança era a única saída. E o destino, ele sabia, seria tão inesperado quanto o amor que nasceria entre eles. A viagem no carro simples de Felipe foi um choque para Helena, que sempre viajou em blindados com motorista particular. O motor do carro parecia velho e barulhento, e a poeira da estrada de terra entrava pelas janelas. Eles seguiram por ruas estreitas e pouco iluminadas, longe do brilho e da ostentação da cidade. Ela sentiu uma pontada de medo, mas a calma de Felipe era seu único porto seguro. Quando ele estacionou em frente a uma casa pequena e simples, com a tinta da fachada descascando, Helena sentiu a realidade a atingir. Este era o mundo dele. Um mundo de trabalho honesto, longe de contratos milionários e festas de gala. Ele saiu do carro e abriu a porta para ela. Chegamos. Bem-vinda à minha casa, ele disse com um sorriso gentil. Ela, ainda de vestido de noiva, o seguiu. O coração batia acelerado, mas não de medo, e sim de uma curiosidade estranha. Quando ele abriu a porta, uma senhora de 60 anos com um rosto cansado, mas olhos acolhedores, os recebeu. Era Dona Elisa, a mãe de Felipe. Ela, que havia trabalhado como babá para a família de Helena, a reconheceu imediatamente. Senhorita Helena? Meu Deus, o que aconteceu? Ela perguntou com os olhos arregalados de surpresa e preocupação. Helena, com a voz embargada, se virou para Dona Elisa e, para a sua própria surpresa, a abraçou. Dona Elisa, eu precisei fugir. O Victor, ele ia me dar um golpe. Dona Elisa a abraçou de volta com um carinho de mãe. Felipe me disse que algo estava errado. Ele me ligou do salão. Mas o que esse homem queria? Felipe, que já havia fechado a porta, se adiantou. Ele é um golpista, mãe. Ele e o cúmplice dele estão atrás da fortuna da família Almeida. O plano dele era fazer com que Helena assinasse um contrato pré-nupcial que transferiria o controle da empresa para ele. O rosto de Dona Elisa se transformou em uma máscara de fúria. Isso é um crime. Nós temos que ligar para a polícia. Não, mãe. Nós não podemos. Helena interveio com a voz firme. Victor pode me incriminar. Ele pode usar as mídias para dizer que eu o traí, que eu sou uma louca. Ele tem o poder, o dinheiro e as conexões para me destruir. Ela olhou para Felipe, que a olhava com uma expressão de preocupação. Nós não podemos confiar em ninguém a não ser nós mesmos. Eu preciso de uma prova. O contrato pré-nupcial. Ele deve estar com Victor, ou no escritório dele. É a nossa única chance. Helena então tentou ligar para o seu pai, mas o telefone estava sem sinal. Ela tentou novamente, mas o resultado foi o mesmo. Ela se sentiu impotente. Victor já havia cortado a sua comunicação. Ele já deve ter acionado todos os meios para me encontrar. Ela murmurou, sentindo as lágrimas se formarem. Felipe se aproximou e segurou a mão dela. Não se preocupe, senhorita. Ele não vai te encontrar. E eu vou te ajudar a encontrar essa prova. Mas primeiro você precisa tirar esse vestido. Nós precisamos de um plano. Um que ele nunca vai esperar. Helena assentiu. E pela primeira vez em sua vida, tirou o seu vestido de noiva. Um símbolo de sua vida passada. Felipe e sua mãe lhe deram roupas simples e, ao se olhar no espelho, Helena viu uma nova mulher. Não era mais a herdeira, mas uma fugitiva. Uma mulher que havia perdido tudo, mas que estava disposta a lutar. A noite caiu, e eles se sentaram à mesa,
comendo o pão quente que Dona Elisa havia preparado. A refeição era simples, mas para Helena parecia um banquete. Ela sentia-se segura e, pela primeira vez em muito tempo, livre. O garçom e a herdeira. O destino havia colocado os dois no mesmo caminho. Eles eram de mundos completamente diferentes, mas o desejo por justiça os uniu. E o plano, eles sabiam, seria tão inesperado quanto o amor que nasceria entre eles. O sol nasceu sobre a pequena casa de Felipe, iluminando a sala com uma luz amarelada. Helena acordou em um colchão simples no chão da sala de estar, a mente ainda processando os eventos da noite anterior. O cheiro de café coado e pão fresco vindo da cozinha de Dona Elisa era o único lembrete de que a vida continuava. Ela não era mais a herdeira da Almeida Encia, mas uma fugitiva, em um mundo que era totalmente estranho para ela. Quando Felipe entrou na sala, ele a encontrou sentada com o semblante sério. "Bom dia", ele disse com a voz suave. "O café está pronto." Helena assentiu e eles se sentaram à mesa da cozinha. A simplicidade da refeição contrastava com os banquetes a que ela estava acostumada, mas ela se sentiu mais alimentada do que nunca. Após o café, eles se sentaram na sala para discutir o plano. O escritório dele fica na avenida principal. Helena começou. "Ele sempre chega às 9 e só vai embora depois das 7 da noite. A secretária dele sai para o almoço exatamente ao meio-dia. Nós temos uma janela de 1 hora para entrar e sair." Felipe ouviu com atenção. A sua mente, acostumada com a logística de eventos, já traçava um mapa mental. "Eu conheço o prédio. Existe uma entrada de serviço nos fundos, usada para entregas. É menos visível. Nós podemos entrar por lá." Helena e Felipe discutiram os detalhes do plano por horas. Eles não podiam simplesmente arrombar a porta. Victor era um homem metódico e desconfiado. Ele teria câmeras e alarmes. A única maneira de entrar era com a ajuda de alguém de dentro. E para a sorte deles, Helena conhecia o porteiro, um senhor de idade que sempre a cumprimentava com um sorriso. O plano era audacioso e dependia de sua capacidade de agir com naturalidade. Helena, vestida com roupas simples emprestadas da mãe de Felipe, parecia uma mulher comum. Às 11h30 da manhã, eles estavam em frente ao prédio de escritórios de Victor, um arranha-céu de vidro e aço. Helena sentiu o coração acelerar, mas o olhar de Felipe a acalmou. "Nós vamos conseguir", ele sussurrou. "Estamos juntos nessa." Eles entraram pela porta de serviço e, como previsto, o porteiro a reconheceu. "Senhorita Helena, o que faz aqui?" "O senhor Victor está muito preocupado com a senhora." Helena, com a voz trêmula mas firme, inventou uma história. "Eu só vim pegar alguns documentos que esqueci. Meu carro estragou e meu noivo está em reunião. Eu estou com pressa. O senhor pode me deixar entrar?" O porteiro, confiando na história e nos olhos de Helena, deixou-a passar. Ela e Felipe subiram as escadas de serviço e chegaram ao andar do escritório de Victor. A porta estava trancada, mas Felipe, com uma habilidade surpreendente, usou um cartão de crédito para abrir. Eles entraram no escritório e o relógio começou a correr. O escritório era luxuoso e espaçoso. Helena, com a ajuda de Felipe, começou a procurar o contrato em cada gaveta. A tensão no ar era palpável. O som da voz de Victor no telefone, que vinha da secretária eletrônica em sua mesa, aumentou a urgência. "Ele já está me procurando", ela sussurrou. Eles encontraram o contrato em um cofre atrás de um quadro na parede. O coração de Helena pulou. Ela sabia o código, a data de aniversário de sua mãe. O cofre se abriu e lá estava. O contrato pré-nupcial, com a sua assinatura. Mas ao lado do contrato, havia um pendrive e um arquivo de nome Planejamento Final. Helena sentiu um arrepio na espinha. O golpe era maior do que ela imaginava. Ela pegou o contrato e o pendrive. E quando estava prestes a sair, o som de passos no corredor os fez congelar. Era a secretária de Victor voltando mais cedo do almoço. "Rápido! Por aqui!" Felipe sussurrou. Eles saíram pela porta dos fundos e correram para as escadas. Eles ouviram o som da porta do escritório se abrindo e a secretária gritando o nome de Victor. Eles conseguiram sair pela entrada de serviço e correram para o carro de Felipe. Eles haviam conseguido. Eles tinham a prova.
Mas o que eles descobriram era muito maior do que um simples golpe. O nome de Marcos e a menção à prima que iria seduzir o pai de Helena. A vingança, eles sabiam, estava apenas começando. De volta à casa de Felipe, a adrenalina da fuga começou a se dissipar, dando lugar a uma tensão silenciosa. Helena e Felipe se sentaram à mesa da cozinha, o pendrive e o contrato pré-nupcial sobre o tampo de madeira. O silêncio era interrompido apenas pelo som do tic-tac do relógio na parede e da respiração ofegante de Helena, a herdeira, que nunca teve que decifrar um segredo, e o garçom, que nunca teve que lutar por uma herança. Estavam agora unidos por uma conspiração que ameaçava destruir a vida dela. Nós temos que ver o que tem neste pendrive, ela sussurrou, a voz carregada de urgência. Felipe assentiu. Conectou o dispositivo ao seu laptop e, em segundos, uma pasta com o nome A em CIA se abriu. O coração de Helena pulou uma batida. Era o nome de sua empresa. Dentro da pasta havia documentos, planilhas, e-mails e até mesmo gravações de voz. Eles estavam diante de um tesouro de evidências que provava a traição de Victor e seus cúmplices. Helena abriu um por um, e a cada arquivo, uma nova camada da traição de Victor era revelada. Ela descobriu que ele, com a ajuda de seu cúmplice, Marcos, estava planejando uma aquisição hostil da empresa de seu pai. O plano era usar a fortuna de Helena para comprar ações da própria companhia de seu pai, assumindo o controle total. O contrato pré-nupcial que ela havia assinado era a chave para a atração. Ele a faria transferir todas as ações que possuía para uma empresa de fachada que ele controlava. Helena sentiu as lágrimas se formarem. Ela não estava apenas sendo traída, mas também sendo roubada. Ela olhou para o lado, para Felipe, que estava concentrado nas planilhas, sua expressão de fúria e desapontamento espelhada na dele. Ele parecia mais irritado com a traição do que ela mesma. Eu não consigo acreditar que ele faria isso comigo. Ele parecia me amar, ela murmurou, a voz embargada. Felipe parou de trabalhar e a olhou. O que ele sentia por você não era amor, senhorita Helena. Era ganância. A ganância não conhece o amor. Mas nós vamos garantir que ele pague por isso. Nós temos a prova. E agora, nós temos que bolar um plano para expô-lo. Eles passaram a noite inteira analisando os arquivos. O pendrive estava cheio de evidências. E eles precisavam de uma estratégia para usá-las. Helena sabia que não podia simplesmente entregar o pendrive para a polícia. Victor tinha conexões em todos os lugares. E ele poderia facilmente incriminá-la por roubo. Eles precisavam de um plano que o atingisse em seu ponto mais fraco, a sua reputação. O dia seguinte, eles saíram cedo. Helena, vestida com um boné e um moletom com capuz para não ser reconhecida, e Felipe, com seu uniforme de garçom, foram para um café em uma área de menor movimento da cidade. Eles queriam encontrar uma forma de divulgar as provas, mas de forma segura. Enquanto conversavam, um homem que parecia ser um jornalista de fofocas se sentou à mesa ao lado deles. Helena e Felipe pararam de falar. Eles sabiam que a cidade inteira estava atrás de Helena, e ela não podia arriscar. Mas o jornalista, que parecia mais interessado em um escândalo do que na verdade, estava no caminho deles. Senhorita, eu não sei o que você está fazendo, mas eu sei que você não pode confiar em ninguém. Felipe sussurrou, com a voz séria. Helena o olhou e sentiu o coração acelerar. Ele estava a protegendo, não por dever, mas por cuidado. E naquele momento, a linha que separava a herdeira do garçom se dissolveu. Eles não eram mais estranhos. Eles eram aliados, e a vida, eles sabiam, estava apenas começando. A história deles, que começou com a traição, estava agora se transformando em algo maior. A herdeira e o garçom, de mundos diferentes, estavam construindo algo juntos. E o amor, eles sabiam, era uma opção. Mas a vingança era a única saída. E o destino, ele sabia, seria tão inesperado quanto o amor que nasceria entre eles. A tensão no café era palpável. Helena e Felipe, sentados em sua mesa, observavam o jornalista de fofocas com uma mistura de medo e fascínio. A oportunidade era tentadora, mas o risco imenso. Felipe, com sua prudência natural, foi o primeiro a se manifestar. Não podemos entregar a ele, Helena.
Ele é um abutre, vai pegar o que precisa e nos deixar na mão. Ou pior, ele pode estar aliado a Victor. Helena sabia que ele tinha razão. No mundo da alta sociedade, a verdade era uma mercadoria e a reputação um alvo fácil. Mas ela, que havia sido traída por um homem que amava, sentia a urgência da vingança. Você está certo, Felipe. Não vamos entregar a ele. Vamos dar a ele uma isca. O plano de Helena era audacioso. Eles não iriam para o jornalista, mas fariam o jornalista vir até eles. Eles voltaram para a casa de Felipe e, com o laptop, criaram um e-mail anônimo. Eles anexaram um pequeno trecho das gravações de voz de Victor e seu cúmplice. A gravação era curta, mas suficiente para expor o plano de Victor de forma inquestionável. Eles não revelariam o nome de Marcos e nem dariam o nome de Helena. Apenas uma dica, uma pista para o jornalista seguir. Nós não vamos para um computador público, disse Felipe. É muito arriscado. Ele pode nos rastrear. Helena o olhou e um sorriso de determinação brincou em seus lábios. Não, nós não vamos. Nós vamos usar o computador da livraria. A internet é pública e a livraria é um lugar onde ninguém me procuraria. É o disfarce perfeito. O plano era arriscado, mas era a única forma de provar a traição de Victor. Eles se disfarçaram novamente e foram para o centro da cidade. A livraria, com suas estantes cheias de livros, era um refúgio de tranquilidade. Eles se sentaram em frente a um computador e, com o coração na mão, enviaram o e-mail. Minutos depois, eles saíram da livraria e o celular de Helena tocou. Era sua irmã, Isabela, a quem ela havia confiado seu segredo. A voz de Isabela estava trêmula. Helena, você viu o que está no jornal? O Victor está na capa! Helena e Felipe olharam um para o outro. Um sorriso de satisfação em seus rostos. A isca havia sido fisgada. Eles correram para a banca de jornal mais próxima, e o que eles viram os fez congelar. A manchete era um soco no estômago de Victor. O golpista do altar. Áudios vazados revelam que o noivo milionário tentou roubar a fortuna da herdeira. O artigo, com as transcrições das gravações de voz de Victor, era um ataque direto à sua reputação. Ele era o noivo traidor, o golpista. O mundo, que antes o admirava, agora o desprezava. A vingança de Helena, que havia começado de forma silenciosa, agora ecoava por toda a cidade. No entanto, a história não parava por aí. O jornal, com a ajuda de um advogado que trabalhava para Victor, publicou um artigo dizendo que a gravação era falsa e que a voz de Victor havia sido manipulada. O advogado, com seu poder e influência, tentou enterrar o escândalo. Ele não vai desistir, disse Felipe com um semblante sério. Ele vai usar todo o poder que tem para nos derrubar. Nós temos que ser mais rápidos. Helena assentiu. A batalha pela verdade estava apenas começando. Eles tinham a isca, mas agora precisavam de um plano para o próximo passo. A herdeira e o garçom, unidos por um segredo e por um desejo de vingança, estavam prontos para a guerra. O contra-ataque de Victor foi certeiro. O artigo, assinado por um jornalista renomado, questionava a autenticidade dos áudios e pintava Helena como uma mulher desequilibrada, movida por ciúmes e ambição. A história se tornou um circo, e o público, confuso, não sabia mais em quem acreditar. A raiva de Helena se transformou em uma determinação fria. Ele tem o poder, mas nós temos a verdade, ela declarou olhando para Felipe com uma força que ele nunca tinha visto. Nós temos que expor o plano dele. Não apenas a gravação. Tudo. O contrato, os e-mails, as planilhas. Tudo. Felipe, que já havia se tornado seu escudeiro, assentiu. Mas como? Ele tem a mídia e a lei do lado dele. Se tentarmos entregar isso, eles vão encontrar uma maneira de dizer que é falso. A mente de Helena, antes tão acostumada com o mundo do luxo, agora se movia com a astúcia de uma estrategista. Nós não vamos para a mídia. Nós vamos diretamente para o público. O plano de Helena era audacioso e perigoso. Eles iriam fazer uma transmissão ao vivo, revelando o rosto de Helena e toda a verdade. Eles usariam as planilhas e os e-mails para provar o golpe. A única maneira de combater a desinformação era com a transparência total.
Você vai aparecer na câmera? Isso é um risco enorme, Helena. Ele vai saber onde você está. Felipe alertou com a voz carregada de preocupação. Eu sei, ela respondeu. Mas eu não posso mais me esconder. Eu sou a herdeira do meu pai. Eu sou a dona da minha vida. Eu não vou deixar que ele me roube nem me destrua. Eu vou lutar. E ele vai ter que me enfrentar. Helena e Felipe passaram as próximas horas preparando a transmissão. Eles montaram um pequeno estúdio na sala de estar, com uma câmera simples e uma iluminação discreta. Eles compilaram as provas, criando um roteiro que exporia cada detalhe da traição. Felipe, que era técnico, cuidou de toda a parte de filmagem e som. Helena, por sua vez, preparou um discurso que iria direto ao coração da questão. No momento de iniciar a transmissão, Helena sentiu as mãos tremerem. Ela estava prestes a expor sua vulnerabilidade ao mundo. Felipe, percebendo o seu medo, segurou sua mão. O gesto era simples, mas o calor de sua mão a tranquilizou. Você não está sozinha. Ele sussurrou. Eu estou com você, sempre. Helena assentiu e, com um suspiro profundo, clicou no botão de iniciar. O vídeo começou a ser transmitido, e os comentários começaram a pipocar. A princípio, as pessoas questionavam se era real, mas quando ela começou a falar, com a voz trêmula de emoção, e a mostrar as evidências, o público ficou em choque. Ela revelou o plano de Victor. O contrato pré-nupcial, os e-mails, as planilhas e a gravação de voz na íntegra. Ela falou sobre a traição, sobre a humilhação e sobre a sua decisão de lutar por justiça. A história da herdeira traída, que se uniu a um garçom para expor um crime, se tornou viral. Em minutos, a transmissão tinha milhares de espectadores. O mundo que antes a julgava agora a admirava. O Dr. Roberto, o advogado de seu pai, que havia sido bloqueado por Victor, assistiu à transmissão e ligou para o celular de Helena. Ele estava chocado, mas também estava pronto para lutar. A transmissão terminou com a promessa de que a verdade, por mais que demorasse, sempre triunfaria. Helena, exausta, se virou para Felipe e o abraçou com força. Nós conseguimos, ela sussurrou, a voz embargada de emoção. Mas longe dali, em sua mansão, Victor estava furioso. Ele assistiu à transmissão, o rosto contorcido de ódio. Ele sabia que estava acabado, mas ele não iria para a prisão sozinho. Ele iria encontrar Helena, e em sua mente, a vingança seria o seu último ato. O alívio da vitória de Helena e Felipe era tão avassalador quanto a tensão da noite anterior. Após a transmissão, eles desligaram o computador, exaustos, mas com a certeza de que a verdade havia triunfado. O celular de Helena não parava de tocar com mensagens de apoio e ligações de jornalistas. O mundo estava do lado deles. O medo havia sido substituído por uma euforia silenciosa. No entanto, a sensação de paz durou pouco. O som de um carro parando bruscamente em frente à casa de Felipe quebrou o silêncio da noite. Helena e Felipe se olharam, o alívio dando lugar a um arrepio de medo. A voz furiosa de Victor ecoou do lado de fora. Helena, você está aí, eu sei. Abra a porta. O grito carregado de ódio fez o sangue de Helena gelar. Felipe, com um semblante sério, a puxou para trás e se colocou na frente da porta. Fique atrás de mim. Ele não vai entrar aqui. Mas Victor não veio para conversar. Com um chute, ele quebrou a porta de entrada. A cena era surreal. O noivo traído, o herdeiro de uma grande família invadindo a casa de um garçom. O rosto de Victor, contorcido de fúria, o transformou em uma criatura irreconhecível. Ele se jogou para cima de Felipe. Seu lixo! Quem você pensa que é para estragar a minha vida? Você é um simples garçom. Felipe, que trabalhava como garçom para pagar seus estudos, sentiu uma faísca de raiva. Ele era um homem calmo e pacífico, mas a ameaça à segurança de Helena o transformou. Ele reagiu com uma força que surpreendeu Victor. O fazendeiro de gelo e a filha da faxineira. Eu sou um homem, Victor, e não vou deixar você machucar a Helena. A briga foi rápida e brutal. Victor, acostumado a conseguir tudo o que queria com dinheiro, não estava preparado para um confronto físico. Felipe o imobilizou no chão, mas a fúria de Victor era incontrolável. Ele tentou se levantar, mas Felipe o segurou com força. O som de sirenes da polícia ecoou na rua. A vizinhança, que havia ouvido o barulho, chamou a polícia.
A essa altura, Victor já estava exausto. O seu mundo, que ele havia construído sobre mentiras e ganância, estava desmoronando. A sua reputação, o seu dinheiro, a sua vida, tudo estava em ruínas. Os policiais entraram na casa e o olhar do policial se fixou em Victor. Victor Dutra, você está preso por agressão, invasão de domicílio e fraude. O policial o algemou. E enquanto Victor era levado para a viatura, ele olhou para Helena e Felipe com um ódio que duraria para sempre. Mas a vingança para ele havia acabado. Helena, tremendo de medo e alívio, se jogou nos braços de Felipe. Ela estava em choque. Ele, por sua vez, a abraçou com força. A voz baixa. Está tudo bem. Está tudo bem. Ele não vai mais te machucar. O garçom e a herdeira. Eles haviam superado tudo. A traição, a fuga, o confronto. Eles se olharam. E o olhar que eles compartilharam era de um amor que havia sido testado e aprovado. A vida, eles sabiam, seria difícil. Mas eles estavam juntos. E isso era tudo o que importava. A partir de agora, o mundo seria o palco da história de amor mais inesperada. A manhã após a prisão de Victor foi um caos silencioso. A casa de Felipe estava cercada por policiais e jornalistas, mas o Dr. Roberto, o advogado da família de Helena, chegou a tempo de protegê-los da imprensa voraz. Com sua experiência, ele organizou os depoimentos e garantiu que todas as evidências, tanto físicas quanto as do pendrive, fossem entregues à polícia de forma segura. O terror da noite anterior, aos poucos, foi substituído pela sensação de uma vitória decisiva. Helena, finalmente, pôde voltar para casa. A mansão, que antes era um lugar de conforto e segurança, agora parecia ter uma aura diferente. A porta foi aberta por seu pai, que a abraçou com uma emoção avassaladora. Ele estava em choque, não apenas pela revelação do golpe, mas pela coragem da filha de expor a verdade para o mundo. Ele chorou, não de tristeza, mas de alívio. Helena, meu amor, por que você não me ligou? Eu teria te ajudado, ele disse com a voz embargada. Pai, ele cortou todas as minhas comunicações. Eu precisei me virar, ela respondeu. E se não fosse pelo Felipe? Ela se virou para Felipe, que a olhava com uma expressão de preocupação. O pai de Helena o viu. Ele não o conhecia, mas o havia visto na transmissão ao vivo. Ele o abraçou, com uma gratidão que as palavras não podiam expressar. Obrigado, meu jovem. Você salvou a minha filha. Você é o herói da minha família, ele disse com a voz cheia de emoção. Felipe se sentiu honrado, mas desconfortável. Ele não era um herói, apenas um homem que fez o que era certo. O gesto do pai de Helena, o reconhecimento de sua bondade, o fez sentir-se aceito. A queda de Victor foi rápida e brutal. A evidência era irrefutável. A gravação, os documentos, as testemunhas, tudo apontava para a sua culpa. Ele, seu cúmplice Marcos e a prima que o ajudaria a seduzir o pai de Helena, foram presos. A justiça, que ele pensou que poderia ser comprada, o alcançou. A história deles, que antes era um escândalo de alta sociedade, se tornou uma história de justiça e redenção. Com o perigo passado, Helena e Felipe puderam finalmente respirar. Eles não eram mais fugitivos. Eles eram livres para serem eles mesmos. Mas a transição de aliados para amantes não seria fácil. A diferença de classes, que havia sido a sua maior arma contra Victor, agora era um obstáculo. Eu não me importo com o seu dinheiro. Helena, disse Felipe uma noite enquanto eles caminhavam no jardim da mansão. Eu não estou aqui por isso. Eu sei, ela respondeu. Mas eu me importo. Eu não quero que você se sinta um peixe fora d'água. Eu posso largar tudo. O dinheiro, a empresa, a mansão. Eu posso me mudar para a sua casa. Eu só quero estar com você. A confissão de Helena tocou o coração de Felipe. Ele a amava. Não pela sua riqueza, mas por quem ela era. Uma mulher forte, corajosa e de coração bom. Ele a beijou. O beijo não era mais um beijo de aliados, mas um de amantes. O beijo era a promessa de um futuro. O fazendeiro de gelo e a filha da faxineira. O noivo traído e o garçom. O destino havia unido duas almas de mundos completamente diferentes. E a história deles, eles sabiam, estava apenas começando. Eles teriam que construir um futuro juntos. Um futuro que seria, de fato, inesperado.
O romance de Helena e Felipe florescia, mas os desafios da diferença de classes não se resumiam a um noivo traidor. Agora, com a paz restabelecida, eles precisavam aprender a navegar em dois mundos distintos. Helena, em sua empolgação, tentou introduzir Felipe em sua vida de luxo. Jantares de gala, festas beneficentes e encontros com seus amigos da alta sociedade se tornaram a nova rotina. Felipe, no entanto, era como um peixe fora d'água. Ele, um homem de trabalho honesto e de poucas palavras, se sentia deslocado em um mundo de conversas vazias e sorrisos falsos. Seus ternos alugados, por mais bem cortados que fossem, não se encaixavam na elegância de seus sapatos de couro. As risadas de seus amigos de faculdade pareciam altas e falsas. O desconforto de Felipe não passou despercebido. Os amigos de Helena, liderados por uma ex-rival chamada Verônica, faziam comentários maldosos e snobs. Sua nova paixão, Helena? Ele parece ser autêntico. Verônica sussurrava com um sorriso de escárnio. Helena, que havia sido elogiada por sua coragem, agora era alvo de fofocas. A herdeira que se apaixonou por um garçom. Os olhares de pena e o desprezo velado eram palpáveis. Ela, com sua força recém-descoberta, defendia Felipe com unhas e dentes. Felipe é o homem mais honesto e corajoso que eu já conheci. Ele salvou a minha vida. E se vocês não conseguem ver isso, o problema é de vocês, não nosso. Ela retrucava com a voz firme. No entanto, a defesa de Helena não era o suficiente para acalmar o coração de Felipe. Uma noite, após um jantar particularmente constrangedor, ele se sentou em um banco no jardim da mansão, em silêncio. Helena o encontrou com o semblante sério. "O que foi, meu amor? Você está estranho?" ela perguntou. Felipe suspirou, a voz baixa. "Eu não pertenço a este mundo, Helena. Os seus amigos, eles me olham como se eu fosse um alienígena. Eu me sinto um estranho, um impostor. Eu não sou um homem de luxo, sou um homem de trabalho. Eu sinto falta da minha casa, do meu bairro, da minha vida." As palavras dele foram como facas para Helena. Ela o amava, mas não podia obrigá-lo a viver em um mundo que o tornava infeliz. Ela se lembrou da mulher que ela se tornou na casa de Felipe. Uma mulher livre, sem o peso da riqueza e da reputação. Aquele era o mundo dela. O mundo onde ela era mais feliz. Helena, com a mente clara, se sentou ao lado dele. "Você tem razão. Este não é o nosso mundo. O nosso mundo é onde nós estamos juntos. E onde nós somos felizes. Não se preocupe, Felipe. Eu tenho um plano." O plano de Helena era tão audacioso quanto sua fuga. Ela, a herdeira do império de cosméticos, iria deixar tudo para trás. O dinheiro, a mansão, o luxo. Ela iria construir uma vida com Felipe, em um lugar onde o amor deles pudesse florescer. A vingança, ela sabia, havia acabado. Agora, era hora de se concentrar em seu próprio final feliz. E o garçom, o homem que ela amava, era o único que poderia ajudá-la a construir esse futuro. A decisão de Helena de deixar sua vida de luxo para trás, feita sob o manto da escuridão e da emoção, precisava ser validada à luz do dia. Na manhã seguinte, ela chamou seu pai e sua irmã, Isabela, para uma reunião. Com Felipe ao seu lado, a sala de estar, que antes era o palco de grandes decisões de negócios, se tornou o cenário do maior anúncio de sua vida. "Eu decidi deixar a empresa", ela disse, a voz firme, mas com o coração batendo acelerado. "E eu não vou mais viver neste mundo. Eu e Felipe vamos construir uma nova vida, longe daqui." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do pai de Helena, que antes era cheio de gratidão, se transformou em uma máscara de choque e traição. Ele não conseguia entender. Ele havia trabalhado a vida inteira para construir o império de cosméticos. Um legado que ele queria que a filha continuasse. A ideia de que ela desistiria de tudo por um homem que ela conheceu há poucos dias era inaceitável. "Helena, o que você está dizendo? Você está louca? Você vai jogar fora tudo o que construí para você por um garçom?" ele exclamou com a voz carregada de decepção. Felipe, que ouviu o insulto, sentiu o sangue ferver. Ele estava prestes a reagir, mas Helena segurou sua mão. O gesto era um lembrete de que a batalha não era dele, mas dela. "Pai, eu não estou jogando fora. Eu estou escolhendo a minha felicidade. A empresa é sua. Você a construiu.
Eu não quero viver à sombra de um legado que não é meu. Eu quero construir o meu próprio legado, com a minha própria felicidade. E eu quero construir isso com o Felipe. A determinação de Helena, a mesma que a fez deixar o noivo no altar e expor a traição, era inabalável. O pai dela, vendo que não poderia dissuadi-la, se sentiu derrotado. Ele amava a filha, mas não conseguia entender a sua decisão. Eu te amo, Helena, mas eu não posso te ver fazer isso. Ele disse antes de sair da sala com a alma partida. Isabela, no entanto, foi mais compreensiva. Helena, eu te apoio. Eu sei que você está fazendo o que é certo para você. A felicidade é mais importante do que qualquer dinheiro ou poder. O apoio da irmã foi um alívio para Helena. Ela, no entanto, ainda sentia o peso de sua decisão. Ela não queria machucar seu pai, mas ela sabia que não poderia viver uma vida que não era dela. Ela se virou para Felipe, os olhos cheios de lágrimas. Você não precisa fazer isso por mim, Helena. Eu posso te amar sem que você precise desistir de tudo. Eu não quero que você se arrependa um dia. Ele sussurrou. Eu não vou me arrepender, Felipe. Eu não sou mais a herdeira. Eu sou a mulher que você salvou. Eu sou a mulher que te ama. E a única coisa que eu preciso na minha vida é você. Ela disse com a voz embargada. Aquele momento foi o ponto de virada na vida de Helena. Ela, a herdeira, havia abandonado sua fortuna por amor. E naquele momento, ela sentiu-se mais rica do que jamais foi. Com as mãos dadas, eles saíram da mansão. O futuro era incerto, mas o amor deles era a única coisa que importava. A herdeira e o garçom, juntos, estavam prontos para começar uma nova vida. A herdeira e o garçom deixaram a mansão para trás, o passado em suas costas e o futuro incerto à frente. A volta para a casa de Felipe foi diferente da primeira fuga. Não havia mais a tensão do perigo, mas sim a ansiedade do desconhecido. Quando chegaram, a pequena casa, que antes era um refúgio, agora era o seu novo lar. A ausência de luxo era gritante. A geladeira não estava cheia de caviar, mas de frutas, legumes e comidas simples. Helena, que havia crescido cercada por funcionários, agora precisava enfrentar as tarefas diárias. Sua primeira tentativa de fazer um café foi um desastre. Ela queimou a água, derramou o café e se sentiu uma completa inútil. Ela, que administrava uma empresa milionária, não conseguia fazer uma simples xícara de café. Dona Elisa, com sua calma de mãe, a viu lutando. Ela se aproximou e, sem dizer uma palavra, pegou a xícara das mãos dela e a ensinou a fazê-lo. Não se preocupe, minha filha, ela disse com um sorriso gentil. Aprender é o primeiro passo. Você é forte, você vai conseguir. As palavras de Dona Elisa foram como um bálsamo para a alma de Helena. Ela, pela primeira vez, sentiu-se parte de uma família. Ela, a herdeira do império de cosméticos, estava aprendendo a cozinhar com a mãe do garçom. O contraste era surreal, mas a felicidade em seu coração era real. No entanto, a transição não foi fácil. Uma noite, enquanto Felipe estava no banho, Helena se sentou na sala, a mente a mil. Ela viu uma foto em um jornal velho de seus amigos, em um jantar de gala, rindo e se divertindo. Uma pontada de saudade e de dúvida a atingiu. Ela havia desistido de tudo. E se ela tivesse feito a escolha errada? Felipe saiu do banho e a encontrou com o jornal nas mãos. Ele não disse nada, mas a abraçou com força. Ele a conhecia bem o suficiente para saber o que se passava em sua cabeça. Você não se arrependeu, não é? Ele sussurrou, a voz carregada de preocupação. Helena o olhou e as lágrimas se formaram em seus olhos. Eu não me arrependo, Felipe. Eu sinto medo. Medo de que eu não seja boa o suficiente para você, para essa vida. Ele segurou seu rosto. Helena, você é mais do que suficiente para mim. Você é a mulher que eu amo. Você é a mulher que me ensinou que o amor não tem preço. E você é a mulher que está aqui comigo, nesta pequena casa. Você largou um império, uma vida inteira por mim. Isso não tem preço. O nosso amor é a única coisa que importa. E nós vamos construir um futuro juntos. Do nosso jeito. As palavras de Felipe a tranquilizaram. Ele tinha razão. Eles tinham o amor, a paixão e a determinação de construir um futuro. Juntos eles se sentaram à mesa e, com um sorriso, ela lhe apresentou a sua ideia. Eu tenho uma ideia.
Nós podemos começar o nosso próprio negócio. Com tudo o que aprendi com o meu pai e com a minha experiência em cosméticos, eu posso criar uma linha de cosméticos naturais. E você, com sua visão de negócios, pode me ajudar. O nosso negócio será um reflexo de quem nós somos. Autênticos, simples, naturais. A herdeira e o garçom. O nosso império, nosso de verdade. Os olhos de Felipe brilharam. O plano de Helena era a prova final de seu compromisso. Ela não queria mais a riqueza de seu pai. Ela queria construir a sua própria. E ele, o garçom, seria o parceiro dela. O futuro, eles sabiam, estava apenas começando. Eles estavam prontos para construir um império. Um império de amor e de verdade. O sonho de uma nova vida começou com a realidade nua e crua. Helena e Felipe mergulharam de cabeça em seu projeto, transformando a pequena casa de Dona Elisa em um quartel-general de negócios. A herdeira que administrava uma empresa de milhões agora estava em um mercado de bairro, pesquisando preços de óleos essenciais e embalagens simples. A mesa da cozinha, antes usada para refeições, se tornou uma bancada de produção, cheia de frascos, potes e ingredientes naturais. O maior desafio deles era o capital. Com a reputação de Helena danificada no mundo dos negócios e Felipe sem um histórico de empresário, os bancos os viam com ceticismo. Em uma reunião com um gerente de banco, que ironicamente a reconheceu, Helena ouviu as palavras que a fizeram sentir o peso de sua decisão. Senhorita, o projeto de vocês é interessante, mas sem um capital inicial e sem um histórico, é um risco muito grande para o banco. Além disso, a sua reputação... Ele deixou a frase no ar com um sorriso de escárnio. Eles saíram do banco com o coração pesado. Helena sentiu o peso do fracasso. Ela havia desistido de tudo, e agora o mundo parecia estar se voltando contra ela. Aquele era o mundo que ela havia deixado para trás, e ele não a deixaria ir tão facilmente. Felipe, no entanto, a abraçou. Nós não precisamos deles. Nós temos algo que eles não têm. A nossa história e a nossa paixão. De volta para casa, a tristeza deles era palpável. Dona Elisa, que havia preparado o almoço, sentiu a energia negativa. Ela sentou-se à mesa com eles e, com um sorriso gentil, colocou um pequeno pote na frente deles. Era um pote de dinheiro com as economias de sua vida. Eu ouvi a conversa de vocês. Eu não sou rica, mas o meu dinheiro é para a minha família. E vocês dois? Vocês são a minha família. Eu confio em vocês. Usem este dinheiro para o que vocês precisam. O dinheiro é para a felicidade, ela disse, a voz embargada. O gesto de Dona Elisa foi a prova de que a riqueza, para ela, não estava no dinheiro, mas no amor. O gesto a tocou tão profundamente que as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Ela e Felipe a abraçaram. E, naquele momento, eles souberam que o projeto deles seria um sucesso. Com o dinheiro da mãe de Felipe, eles compraram os ingredientes, as embalagens e lançaram uma campanha online. Helena usou sua popularidade da transmissão ao vivo e criou um vídeo simples, falando de seu projeto. Nossa marca não é sobre luxo ou riqueza, ela disse no vídeo. É sobre autenticidade, sobre o que é real. E sobre a minha história. Eu sou a herdeira que se apaixonou por um garçom. E nós construímos o nosso próprio império de verdade. O vídeo se tornou viral. As pessoas que haviam se emocionado com a história deles se identificaram com a sua mensagem. Em poucas horas, os produtos se esgotaram. Aquele pequeno passo, aquele pequeno pote de dinheiro de Dona Elisa, se tornou a semente de um grande império. A herdeira e o garçom, juntos, estavam prontos para construir uma nova vida, um novo império. O sucesso da ANF Cosmetics, a nova marca de Helena e Felipe, superou todas as expectativas. O pequeno negócio, nascido na cozinha de Dona Elisa, explodiu. A demanda era tão grande que a pequena casa não era mais suficiente. A herdeira e o garçom, que antes fugiam de uma conspiração, agora enfrentavam os desafios de uma empresa em crescimento. Eles se mudaram para um pequeno galpão, que servia como laboratório de produção e centro de distribuição. As noites, que antes eram passadas em conversas sobre o futuro, agora eram dedicadas a embalar produtos e a responder e-mails. A pressão era imensa, mas a parceria deles era inabalável.
Felipe, com sua visão estratégica, cuidava da logística e da gestão. Helena, com seu conhecimento técnico e sua paixão, criava os novos produtos. Eles eram uma equipe perfeita, unida pela mesma paixão e pelo mesmo sonho. No entanto, com o sucesso, vieram os fantasmas do passado. Verônica, a ex-rival de Helena, que havia sido a primeira a ironizar o relacionamento dela com Felipe, procurou o casal. Ela havia seguido a história deles e, com sua arrogância de sempre, viu uma oportunidade de negócios. Helena, querida, parabéns. Eu sempre soube que você tinha um futuro brilhante, ela disse com um sorriso falso. Minha família quer investir na sua empresa. Podemos fazer da sua marca um império. Podemos fazer o seu negócio crescer para o topo. A proposta de Verônica, que incluía um investimento de milhões, era tentadora. Era a chance de escalar o negócio rapidamente e de competir com a empresa de seu pai. Mas Helena, que havia deixado tudo para trás por sua autenticidade, sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que a proposta de Verônica não era sobre negócios, mas sobre controle e poder. E ela não iria vender sua alma para a mesma sociedade que a havia humilhado. Com um olhar de cumplicidade para Felipe, Helena respondeu: Obrigada, Verônica. Mas a nossa empresa não precisa do seu dinheiro. A nossa empresa foi construída com amor, com honestidade e com a paixão de quem sabe o valor do trabalho. E isso, meu amor, o seu dinheiro não pode comprar. A rejeição a Verônica era uma declaração de guerra. A guerra havia acabado, mas a paz não era uma opção para todos. No entanto, a coragem de Helena de rejeitar a proposta de Verônica chamou a atenção de uma grande distribuidora de cosméticos, que, impressionada com a história e a integridade da marca, fez uma oferta de parceria. O acordo era justo e lhes daria a autonomia de continuar o negócio de forma autêntica. Helena e Felipe, com um sorriso de satisfação, assinaram o contrato. A INF Cosmetics, o império que eles construíram na cozinha de Dona Elisa, agora estava prestes a se tornar uma marca de sucesso nacional. O casal se olhou, e um sentimento de orgulho e amor encheu seus corações. Eles não eram mais a herdeira e o garçom. Eles eram parceiros, amantes, e o futuro deles, eles sabiam, seria tão brilhante quanto o amor que eles compartilhavam. O sucesso da INF Cosmetics, a nova marca de Helena e Felipe, superou todas as expectativas. O pequeno negócio, nascido na cozinha de Dona Elisa, explodiu. A demanda era tão grande que a pequena casa não era mais suficiente. A herdeira e o garçom, que antes fugiam de uma conspiração, agora enfrentavam os desafios de uma empresa em crescimento. Eles se mudaram para um pequeno galpão que servia como laboratório de produção e centro de distribuição. As noites que antes eram passadas em conversas sobre o futuro, agora eram dedicadas a embalar produtos e a responder e-mails. A pressão era imensa, mas a parceria deles era inabalável. Felipe, com sua visão estratégica, cuidava da logística e da gestão. Helena, com seu conhecimento técnico e sua paixão, criava os novos produtos. Eles eram uma equipe perfeita, unida pela mesma paixão e pelo mesmo sonho. No entanto, com o sucesso, vieram os fantasmas do passado. Verônica, a ex-rival de Helena, que havia sido a primeira a ironizar o relacionamento dela com Felipe, procurou o casal. Ela havia seguido a história deles e, com sua arrogância de sempre, viu uma oportunidade de negócios. Helena, querida, parabéns. Eu sempre soube que você tinha um futuro brilhante, ela disse com um sorriso falso. Minha família quer investir na sua empresa. Podemos fazer da sua marca um império. Podemos fazer o seu negócio crescer para o topo. A proposta de Verônica, que incluía um investimento de milhões, era tentadora. Era a chance de escalar o negócio rapidamente e de competir com a empresa de seu pai. Mas Helena, que havia deixado tudo para trás por sua autenticidade, sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que a proposta de Verônica não era sobre negócios, mas sobre controle e poder. E ela não iria vender sua alma para a mesma sociedade que a havia humilhado. Com um olhar de cumplicidade para Felipe, Helena respondeu: Obrigada, Verônica. Mas a nossa empresa não precisa do seu dinheiro. A nossa empresa foi construída com amor, com honestidade
e com a paixão de quem sabe o valor do trabalho. E isso, meu amor, o seu dinheiro não pode comprar. A rejeição a Verônica era uma declaração de guerra. A guerra havia acabado, mas a paz não era uma opção para todos. No entanto, a coragem de Helena de rejeitar a proposta de Verônica chamou a atenção de uma grande distribuidora de cosméticos, que, impressionada com a história e a integridade da marca, fez uma oferta de parceria. O acordo era justo e lhes daria a autonomia de continuar o negócio de forma autêntica. Helena e Felipe, com um sorriso de satisfação, assinaram o contrato. A A&F Cosmetics, o império que eles construíram na cozinha de Dona Elisa, agora estava prestes a se tornar uma marca de sucesso nacional. O casal se olhou, e um sentimento de orgulho e amor encheu seus corações. Eles não eram mais a herdeira e o garçom. Eles eram parceiros, amantes, e o futuro deles, eles sabiam, seria tão brilhante quanto o amor que eles compartilhavam. Anos se passaram, e a A&F Cosmetics, a marca nascida do amor e da coragem de Helena e Felipe, se tornou um dos maiores nomes do mercado de cosméticos sustentáveis. A empresa, que começou na cozinha de Dona Elisa, agora tinha sua própria fábrica, com centenas de funcionários. Eles, a herdeira e o garçom, não eram mais vistos como um escândalo, mas como um casal inspirador que construiu um império baseado na honestidade e na paixão. A família cresceu. Eles tiveram 2 filhos, uma menina e um menino, que cresceram conhecendo a história de seus pais, a lenda da herdeira que deixou um noivo no altar para se casar com o garçom. Eles cresceram com os valores de dignidade, trabalho e amor que seus pais e avó, Dona Elisa, os ensinaram. O pai de Helena, que um dia foi decepcionado por sua decisão, se tornou o maior admirador de sua filha. Ele a viu transformar uma pequena marca em um império, sem a ajuda de seu nome ou dinheiro. Ele se sentiu orgulhoso da mulher que ela se tornou. Eles se reaproximaram e a família se uniu. Em uma tarde ensolarada, em um evento de caridade em sua fazenda, Helena e Felipe se sentaram à sombra de uma árvore, observando seus filhos brincarem. Eles haviam conquistado tudo: uma empresa de sucesso, uma família unida e o respeito de uma sociedade que antes os desprezava. A vingança para eles não era sobre punir Victor, mas sobre viver uma vida que ele nunca teria, uma vida cheia de amor e de verdade. Felipe segurou a mão de Helena. Ele não era mais o garçom, e ela não era mais a herdeira. Eles eram apenas Helena e Felipe, 2 pessoas que se amavam, que haviam superado tudo para construir uma vida juntos. O amor deles, que havia sido testado por intrigas, preconceito e sacrifícios, se tornou a base de seu final feliz. Eu nunca imaginei que a minha vida seria assim, disse Helena, com a voz embargada de emoção. Eu pensei que o amor era um conto de fadas, mas você me mostrou que o amor é a vida real. É trabalho, é paciência, é sacrifício, mas no final é a coisa mais linda do mundo. Felipe a beijou, o coração cheio de gratidão. Ele, o garçom, havia encontrado a riqueza em uma mulher que trocou um império por um amor. E ela, a herdeira, havia encontrado a felicidade em um homem que a salvou. A história da herdeira e do garçom se tornou um conto de fadas moderno, uma prova de que a vida, por mais injusta que pareça, pode te dar um final feliz quando você tem coragem, dignidade e, acima de tudo, amor. E aí, o que você achou dessa história? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal Contos de Afeto para mais histórias emocionantes.